Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Obrigado, presidente. Colegas parlamentares. Hein? Dou conta que quando eu venho falar 1 minuto, eu trago um calhamaço de papéis. Hoje meu discurso é de 25 minutos, só tem esta folhinha aqui. Servirá de roteiro. Eu gostaria de fazer hoje meu pronunciamento, começando por temas que são da mais alta importância para o nosso país, alguns dos quais são objeto de debates na casa, outros que ainda estão engavetados, mas que nós precisamos, enquanto parlamento, enquanto representação do povo brasileiro, que aguarda de nós soluções, nós precisamos de encaminhar essas soluções. Nós temos reformas que são urgentes para serem feitas no nosso país. Dentre elas, no meu entendimento, as mais importantes, porque são ajustes que vão repercutir imediatamente na estrutura político-administrativa do país, estão a implantação de um orçamento impositivo, a revisão do Pacto Federativo, um ajuste do processo legislativo aqui dentro da casa, e naturalmente a interface com o governo federal, e uma reforma partidária e eleitoral. Que seja uma reforma partidária e eleitoral, não apenas uma reforma eleitoral, como são todas as propostas. O orçamento impositivo, senhor presidente, colegas parlamentares, embora ele trate apenas de 10 ou 12% do orçamento, ele se impõe como um instrumento moderno, adotado pelas democracias maduras, onde o próprio orçamento é o planejamento para a aplicação dos recursos. Vejam, o orçamento impositivo, em contrapartida ao nosso orçamento, que hoje é utilizado no Brasil, que é um orçamento autorizativo, onde existe liberdade para mudança de destinação de recursos, o impositivo, ele traz um conceito fundamental, que é o conceito primeiro, da elaboração do orçamento a partir de projetos na base da sociedade. E esses projetos vão se somando a outros projetos regionais, enfim, e a outros projetos nacionais. E este orçamento, ele constitui por si só o planejamento. Outro aspecto importantíssimo, eu vou conceder uma parte em seguida ao nobre deputado Mauro Benevides, com muita alegria, só para concluir esse raciocínio. Um outro aspecto muito positivo de um orçamento impositivo, senhor presidente, colegas parlamentares, é o fato de que criminaliza a não execução do orçamento. Estabelece responsabilidade criminal à autoridade responsável pela execução orçamentária e que não o executa. Claro, tem exceções para que não sejam executadas, mas não tendo justificativa, será criminalizado. Isso é uma questão importantíssima, porque dá a seriedade à execução orçamentária. Um outro aspecto da execução orçamentária, que no orçamento autorizativo é um dos grandes problemas do Poder Executivo, é a questão dos restos a pagar no início do ano seguinte, na sessão legislativa seguinte, na próximo ano fiscal. E essa é uma questão que fica colocada, que também seria resolvida, porque a execução orçamentária seguiria um ritmo natural. Eu, neste momento, passo então a palavra ao nobre deputado, meu querido amigo Mauro Benevides. Nobre deputado Haroldo de Oliveira, Vossa Excelência elegeu 4 temas para discorrer sobre eles durante o grande expediente da sessão de hoje, no tempo destinado a Vossa Excelência. Mas, sem nenhum pavor, eu destaco que esse orçamento impositivo,
um pacto federativo, que Vossa Excelência também mencionou, e outras reformas realmente de vulto. Não há dúvida que o orçamento impositivo engrandece a nós próprios pelo exercício correto daquilo que significou o nosso trabalho. Se Vossa Excelência consigna dotações para obras importantes nos municípios do Rio de Janeiro, eu também o faço em relação às comunas cearenses. Nós esperamos que essas dotações sejam repassadas pela União a exatamente esses municípios no estado de Vossa Excelência e no meu estado, o estado do Ceará. Portanto, Vossa Excelência tem sobradas razões de apoiar essa tese que passou a ser patroneada nesta casa pelo próprio presidente Henrique Eduardo Alves, não só na formulação da emenda, que tramita já nesse momento, mas sobretudo na necessidade imperiosa de nós aprovarmos o orçamento impositivo sem mais delongas, porque com isso nós vamos vitalizar a ação do Parlamento e, consequentemente, favorecermos os municípios brasileiros. Cumprimento a Vossa Excelência pelo excelente início do grande expediente de hoje, com Vossa Excelência discorrendo sobre temas de inquestionável relevância. Obrigado, deputado Mauro Benevides. E Vossa Excelência tocou num assunto fundamental, que é a valorização da ação parlamentar. Eu costumo dizer que o deputado hoje, ele perdeu as funções de parlamentar. As funções básicas do parlamentar são, evidentemente, o acompanhamento, o controle da execução orçamentária e, evidentemente, a iniciativa para projetos de lei. Nós não fazemos nenhuma coisa nem outra. Os projetos de lei são feitos pelo Poder Executivo e nós ficamos simplesmente aqui com aquelas questões que são menores, que não são questões nacionais. Nós tratamos de dar nome a pontes, de relacionar heróis não sei da quanta, enfim, e fazer aqui as audiências públicas, que se discute, não se resolve nada. Então, com o planejamento, com o orçamento impositivo, o parlamentar terá uma função parlamentar, como é em todos os parlamentos do mundo, desde a execução do orçamento. A proposta do presidente da Casa de tornar impositivo o cumprimento do orçamento para as emendas parlamentares é um grande início. É um grande início na realidade e é uma boa proposta, mas temos que ser mais abrangentes, temos que ir mais a fundo, porque é justamente nesses 10% do orçamento da União onde mora o perigo da corrupção, o perigo do desvio dos recursos, o perigo da incompetência administrativa, o perigo das obras inacabadas. Com o orçamento impositivo, nós temos o PPA, que é um plano plurianual, que naturalmente vai ser sério para ser executado. A lei de diretrizes orçamentárias vai definir corretamente como será elaborado esse orçamento, e o orçamento terá que ser cumprido, porque existe a criminalização ou a responsabilidade criminal para o executor. Com isso tudo, nós teremos um planejamento e continuidade da execução e da aplicação dos recursos. Essa é a questão mais importante. Então, essa é uma reforma que se impõe, que é justamente a implantação de um orçamento impositivo na Casa. Permite uma parte, deputado Haroldo? Concedo, nobre deputado Lins. Deputado Haroldo de Oliveira, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela oportunidade do seu discurso, um tema atual, oportuno, e destacar o empenho do nosso presidente de fazer com que a PEC, que trata do orçamento impositivo, no que se refere às emendas individuais, seja urgentemente apreciado pela Comissão de Justiça, para em seguida Sua Excelência designar uma comissão especial que vai elaborar o parecer a ser submetido a esta Casa. Temos que recordar do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, que lá atrás já advogava essa tese, porque há muitos anos, deputado Haroldo, Vossa Excelência, que já está nessa casa há mais de 30 anos, Vossa Excelência se recorda da luta que todos nós viemos enfrentando na busca de fazer com que o orçamento deixe de ser uma peça de ficção, onde haja apenas
uma coisa autorizativa. Estima a receita e autoriza a despesa. Ora, aí autoriza se quiser. E as emendas que nós apresentamos e que nos comprometemos perante as nossas comunidades, e que todos os prefeitos ficam esperando a sua liberação. Quando chega no ano da execução orçamentária, essas emendas não são liberadas, Vossa Excelência há de convir que nós passamos por uma dificuldade muito grande perante as nossas bases. E aí eu faço até uma proposta, que o orçamento impositivo fosse para as emendas individuais e que nós abríssemos mão até das emendas de bancada ou coletiva de comissão. Porque se não saem as emendas individuais, só sai parcialmente. No ano passado, 15 milhões, liberamos 5. Se não saem as emendas individuais, imagine, Vossa Excelência, as emendas de bancadas que não são liberadas. Então era preferível fazer logo um jogo de que só as emendas individuais, esquece as emendas de bancada, mas as individuais sejam liberadas para nós não passarmos vergonha perante as nossas bases. É essa a parte para contribuir com o discurso de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência e aproveito a palavra, a lembrança do nobre senador Antônio Carlos Magalhães, de tão grata memória, saudosa memória, que tem a sua emenda constitucional já aprovada no Senado e em tramitação na Casa, está dormitando lá na comissão, na CCJ mesmo, e essa é a emenda 565, é uma emenda que está prontinha, que implanta o orçamento impositivo abrangente. Mas eu acho que esse caminho apontado pelo presidente da Casa já é um avanço muito importante. Um outro assunto que eu gostaria de levantar, que dentro dessas grandes reformas necessárias e que fazem um ajuste sociopolítico, socioeconômico, até sociocultural do nosso país, está também a revisão do Pacto Federativo. Sem dúvida nenhuma. O Pacto Federativo é fundamental que seja revisto. Nós temos vícios que a história impôs, nós temos que modificar questões como a participação no bolo maior da União. Para dar um exemplo, quando em 1989 a participação do Fundo de Participação de Estados e de Municípios no Imposto de Renda e no IPI, essas duas rubricas de tributos representavam 77% do bolo da União. E 23%, por conseguinte, eram taxas, contribuições, fundos setoriais, etc. Em 2010, esses mesmos dois impostos passaram a representar apenas 45% de todo o bolo. 55% são taxas, são contribuições, fundos setoriais. Isto porque, ao longo do tempo, a União foi centralizando os recursos, criando mecanismos que encolheram a participação de estados e municípios que hoje vivem realmente em situação de penúria. É preciso que se faça esta revisão do Pacto Federativo. Agora tivemos o fato que, de certo modo, foi um grande debate na nação e que vai ter uma consequência extremamente positiva, que foi a distribuição dos royalties do petróleo. A discussão e o debate em torno dessa matéria trouxe à tona o estado de real penúria que vivem os municípios brasileiros e muitos dos estados brasileiros. Então, para que isso seja corrigido, é preciso que seja revisto esse Pacto Federativo no que diz respeito, por exemplo, à cobrança do ICMS na fonte. Eu diria que sim, até a distribuição no futuro, nos contratos futuros, é claro, dos royalties. Aí podemos criar taxa, porque royalty na realidade hoje significa compensação. Se é uma compensação, não tem nada que ser distribuído. É o que diz a Constituição. Esse é um debate que acabou parando na Justiça, o Supremo vai se pronunciar sobre ele. Mas, com certeza, nós vamos ter este subproduto altamente positivo, que é de expor, de escancarar a injustiça que existe na aplicação dos recursos públicos,
entre a União, com todos os recursos, e os estados e municípios à míngua, mendigando e tendo que fazer barganhas políticas de toda a natureza. Então, esse gigantismo da União ainda é agravado pelos desequilíbrios regionais, porque deixa a conta da próprio governo federal reduzir ou mitigar politicamente, às vezes até demagogicamente, esses desequilíbrios regionais. E gera, evidentemente, o que tem sido chamado de guerra fiscal, e que os estados procuram, através de renúncia fiscal, através de benefícios fiscais, levar atividades econômicas para as suas fronteiras, para gerar emprego, para gerar riqueza. Isso não é bom. Nós somos uma federação. A quem interessa, presidente, colegas parlamentares, enfraquecer a federação? A federação é um instituto, só pode interessar a ideologias de esquerda, a ideologias comunizantes, a ideologias marxistas, a ideologias totalitárias. Só essas ideologias interessam vencer esse obstáculo a que se tornou a Federação Brasileira para a implantação das suas filosofias, das suas doutrinas, do seu sistema de governo. Só pode ser esse o interesse. Um outro assunto que eu acho muito importante, e eu falo muito à vontade, porque eu estou aqui nessa casa há 30 anos, convivi com todos os tipos de administração da casa, com todos os tipos de tempos políticos, épocas políticas. É o ajuste do processo legislativo. Ao longo do tempo, um fator que ocorreu aqui na casa é que o Senado Federal, aos poucos, foi abrindo mão das suas prerrogativas de representante dos estados. E foi aos poucos deixando de ser a casa revidora das leis originárias aqui na Câmara dos Deputados. Até porque poucas são as leis originárias aqui na Câmara dos Deputados. Hoje as leis são todas originárias lá no Palácio do Planalto. Mas, de qualquer forma, foi deixando. E hoje o que nós temos no Congresso Nacional? A Casa Revisora abdicou das suas funções na área financeira, na área da economia, e entregou para o Ministério da Fazenda essas funções. E passou a fazer leis. Ora, no fato, ou na iniciativa das leis, o Senado leva uma grande vantagem, porque são 81 deputados, o processo lá é rápido como aqui, então ficou muito mais ágil, e as leis passam a ser muito mais facilmente originárias no Senado do que aqui. Então essa é uma questão que nós temos que rever. Nós temos que levar em conta que a Câmara representa a população, representa o povo. O Senado representa a federação, e aí está o grande equilíbrio. Um outro aspecto do ajuste dessa questão é realmente a iniciativa das leis. Nós falávamos há pouco que o deputado não cuida sequer da execução orçamentária e também não cuida da execução das leis. Com isso, da iniciativa das leis. Então, por quê? Porque a medida provisória, ela passou a ser um instrumento, inclusive, de usurpação da vontade popular. É forte o que eu estou dizendo, eu sei disso, mas é de usurpação, eu mostro por quê. Uma medida provisória entra e numa comissão mista de senadores e deputados, escolhe-se um relator. Dependendo do tipo de assunto, nessa medida provisória, que trata de um assunto de banana, você pode colocar assunto de abacate, assunto de diamante, assunto de qualquer outro tipo de coisa dentro, um bacalhau, e fazer uma legislação ou legislar sobre uma área que não tem nada a ver com o conteúdo original dessa medida provisória e que não passou pelo processo legislativo, das audiências públicas, das comissões técnicas, enfim, nós temos que rever essa questão da tramitação dos processos legislativos. A outra questão é a técnica legislativa. Nós abandonamos a técnica legislativa. A técnica legislativa, que eu aprendi lá atrás,
com os meus mestres do passado, aqui nesta casa, eu aprendi que a técnica legislativa requer, em assuntos polêmicos, por exemplo, a questão do aborto, a questão do estupro de vulneráveis a partir de 12 anos, essas são matérias que têm que ser tratadas individualmente, e têm que ser tratadas assim, tem que tramitar na casa, tem que ser muito debatida até chegar à votação. E se a maioria assim quiser, então que seja feita a lei. Casamento de homossexual, a mesma coisa. Enfim, uma série de leis. Essas leis e esses temas, pela natureza deles, muitos até de foro íntimo, outros que têm realmente uma grande componente política, têm que ser debatidos dentro de um processo legislativo, desde a formulação da lei, passando por todas as comissões, unitariamente, não pode ser num pacote, como, por exemplo, quer agora o Código, esta revisão do Código Penal. A revisão do Código Penal é uma agressão à técnica legislativa, coloca dentro do Código Penal matérias altamente polêmicas e discutíveis para serem votadas empacotadas, para serem enfiadas goela abaixo da nação, porque se tramitassem independentemente, uma a uma, naturalmente não teriam esse sucesso. Essa é outra questão. Enfim, e chego no último item que quero falar, que é a questão da reforma partidária e a reforma política rapidamente, que é uma matéria que vai vir à tona nas próximas semanas, mas, infelizmente, quem está no poder não joga contra o próprio umbigo. Essa é a grande realidade. Somos todos seres humanos, nós não vamos fazer leis que nos prejudiquem. Até no Código Penal diz que você não pode gerar provas contra você mesmo, porque isso é um princípio do ser humano. Então, nós temos que fazer uma reforma política a partir de um projeto que considere a política como um processo. Nós não podemos querer fazer reforma política hoje para valer amanhã, porque nós não vamos fazer, nós não vamos conseguir maioria, nós não vamos conseguir acordo. Reforma política tem que ter um horizonte longo, em que se faça até a previsão das trocas das gerações aqui dentro, para que se possa fazer a reforma política. Então, quando se vem aqui com essa história de que vai fazer voto em lista como? Voto em lista é o maior, é uma agressão à nação. Você vai transferir do voto do eleitor para um grupelho de um partido, são mais de 30, agora tem 7 sendo formados ainda aí, para um grupo de dirigentes partidários, a função de escolher quem vai ser o parlamentar. Não existe isso. Então, na realidade, nós precisamos dizer que voto em lista não vale. E também o voto em lista tem uma outra questão. O voto em lista elimina a representação setorial, e eu cito uma direto: elimina a representação dos evangélicos aqui nesta casa. Por conseguinte, é um voto que traz uma distorção. O voto distrital e voto em lista elimina essa representação. Um outro aspecto de uma reforma partidária eleitoral, temos que estabelecer uma cláusula de barreira, sim. Nós temos que acabar com as coligações proporcionais e uma cláusula de barreiras, para que ao longo do tempo haja um ajuste, uma redução desses partidos, que acabaram se transformando, pelo fisiologismo, uma boa parte deles, se transformando em bancas de negociação política, para a votação disso e daquilo, no interesse do governo. Tem ainda um minuto, presidente? Qual é o meu tempo ainda? 5 minutos, né? Um minuto? Que passou rápido, hein? Puxa vida. Mas então eu queria dizer essas coisas, porque acho que é importante que nós pensemos, que nós reflitamos nesses assuntos, como corporação representante da nação brasileira, como pessoas que estão aqui representando o povo, cada um de nós traz aqui milhares de votos. Nós precisamos dar uma resposta
porque a imagem da casa está muito empobrecida. Nunca esteve tão empobrecida a imagem dessa casa. Digo que até é uma vergonha o que está acontecendo aqui na casa. E nós imaginamos que, vou concluir agora, presidente, nós imaginamos, se houver um esforço do presidente Henrique Eduardo Alves, que tem experiência de 13, 14 mandatos, conviveu com os grandes líderes que transformaram este país, nós vamos conseguir recuperar a imagem da casa. Esta imagem que é muito importante para todos nós. A gente tem vergonha de andar na rua. Em muitos locais você tem até vergonha de dizer que é deputado federal. Isso não pode continuar. É uma tristeza. A nação está indignada com vários fatos, que não vou citar agora aqui, mas que realmente nos deixam, até nós aqui dentro, indignados. De maneira que eu agradeço esta oportunidade e espero que nós possamos andar nessa caminhada juntos, mas refletindo grandemente, refletindo com R maiúsculo, não apenas cuidando do umbigo de cada um.